Glória a Deus, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pelo servo de Deus então. Senhor Jesus, graças te damos por este momento, Senhor, em que aqui estamos reunidos, Senhor, para ouvir a tua palavra. Não viemos aqui para ouvir o que queremos, mas sim, Senhor, para ouvir o teu evangelho a tocar conosco. Usa o teu servo pela unção do Espírito Santo, que neste momento trará a tua palavra, daquilo que precisamos ouvir, Senhor, para a tua glória e a edificação da igreja. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Amados, é motivo de alegria estar mais uma vez aqui na congregação Teresópolis. Aproveitando que você tiver, por gentileza, abra a sua Bíblia mais uma vez do Evangelho, obrigado, servo de Deus, que escreveu o Dr. Lucas. O servo de Deus abriu no capítulo 17, leu no capítulo 17, e o Senhor hoje à tarde ele colocou muito forte. Eu até questionei com o Espírito Santo esse texto para o culto de quinta-feira, mas o Senhor falou forte, e quando o servo de Deus leu o texto que ele leu hoje à noite, confirmou de certa forma esse texto. Lucas 16, versículos 30 e 31. Lucas 16, versículos 30 e 31. Esse texto veio muito forte no meu coração nesta tarde, hoje lá em casa. Lucas 16, versículos 30 e 31. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para nós nesta noite de quinta-feira. A epígrafe diz a parábola do rico e do Lázaro. Lucas capítulo 16, versículos 30 e 31. Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo? Quem achou? Todos acharam? Lucas 16, 30 e 31 diz assim: E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Tome assento. Obrigado, pastor Kleber, pela oportunidade mais uma vez. O servo de Deus, irmão Aldo, o servo de Deus, obrigado pela oportunidade. Amados irmãos, essa parábola é muito conhecida, esse texto. Diante desse texto tão conhecido da Bíblia Sagrada, eu me volto para a pessoa bendita do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, eu creio que uma vez eu já ministrando aqui, se não estou equivocado, eu falei que Jesus ele atuou em 3 áreas no seu ministério terreno, que foi na pregação, na cura divina e na área do ensino. Especificamente na área do ensino, mestre por excelência, como Jesus foi. Só para você ter uma ideia de como Jesus era mestre por excelência, a espinha dorsal, vamos só pegar o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças, que está lá em Mateus capítulo 5, que começa no capítulo 5 e vai terminar no capítulo 7. Aí Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29 diz assim: E concluindo Jesus esse discurso, olha só que tremendo esse texto, a multidão se admirou da sua doutrina, porque
Jesus ensinava com autoridade e não como os fariseus. Porque esse ensinar com autoridade, alguns expositores bíblicos, eles entendem que eles usam essa expressão, eles entendem quando explicam esse ensinar como autoridade, é que os fariseus eles conheciam todo o Antigo Testamento, as Escrituras, mas eles ensinavam o Antigo Testamento, mas eles não viviam a palavra de Deus. Jesus não. Jesus ensinava amor, ensinava perdão, ensinava misericórdia e vivia. E isso chamava, isso maravilhava, isso impressionava a multidão que via Jesus. E a multidão via naquele mestre algo diferente que não via nos fariseus. E outra coisa maravilhosa em Jesus é que Jesus ele usava o recurso das parábolas, que era algo muito comum no Oriente, no Antigo Oriente. O que é as parábolas? O que eram as parábolas? Eram histórias figurativas que transmitiam verdades. Por exemplo, algumas das parábolas que Jesus trouxe no Novo Testamento. Nós temos a parábola do joio e do trigo, no capítulo 13 de Mateus, que é uma história figurativa que transmite a verdade, que dentro da casa de Deus tem aquele crente que é verdadeiro, que é santo, que é puro, que vive a verdade do Evangelho. Mas tem aquele que é falso, tem aquele que está aqui, mas não é verdadeiro. Mas se mexer, corre o risco de tirar o falso e tirar o verdadeiro junto. Aí é interessante, irmãos, nunca me esqueço de uma certa vez, ouvindo um grande orador comentando sobre as plantações de trigo. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Que na época da colheita do trigo, o vento soprava nas plantações de trigo. E o vento simboliza o que na Bíblia? O que o vento simboliza? O vento simboliza o Espírito Santo. O vento simboliza o agir do Espírito Santo. E quando o vento soprava nas plantações de trigo, o trigo, porque o joio é muito parecido com o trigo, mas quando o vento soprava na plantação do trigo, o trigo, o verdadeiro trigo, o trigo se dobrava ante o agir, ante a força do vento, mas o joio não se dobrava. Aí o agricultor sabia o que era o trigo e o que era o vento e arrancava o joio. Traga para o espiritual. Está chegando o dia, está chegando a hora que vai soprar o vento e Deus vai separar o joio do trigo. Pegou aí. Deixa com Deus, irmão, que Deus vai separar. Está chegando a hora de Deus separar o joio do trigo. Isso é parábola, é uma história figurativa que transmite uma verdade. Aí tem o capítulo 18 de Lucas, que tem a parábola do juiz iníquo, do juiz, aquele juiz corrupto, Falar de juiz corrupto no Brasil, falar de corrupção no Brasil não é fácil, né, irmão? Aquele juiz corrupto, que não temia a Deus nem os homens, mas tinha aquela viúva que pedia: faz-me justiça, faz-me justiça. De tanta incomodar aquele homem, ele: vou fazer justiça para essa mulher, para ela não me importunar mais. Aí essa parábola fala da perseverança da oração. Seja juiz corrupto, ouviu aquela mulher, quanto mais o nosso Deus não vai ouvir a tua. Fala da perseverança da oração. Persevere em orar, Deus vai ouvir a tua oração.
parábola das 10 virgens, as virgens prudentes, que tinha azeite de reserva na lamparina. Quem tem azeite de reserva na lamparina aí? Azeite é símbolo do Espírito Santo. Só vai subir no dia do arrebatamento quem foi cheio do Espírito Santo. E as loucas não tinham azeite de reserva na lamparina. Na meia-noite espiritual elas não subiram. Sabe que essa parábola simboliza a vigilância para o dia do arrebatamento da igreja. Então, irmãos, é muito importante as parábolas de Jesus. Mas especificamente nesta noite eu me volto para a parábola do rico Lázaro. Eu tenho aqui algumas considerações sobre essa parábola. Primeiro, Jesus emprega o uso do verbo haver. Segundo, Jesus usa aqui nomes próprios, Lázaro. Então, alguns expositores bíblicos, eles dizem que essa parábola, na verdade, é uma história verídica que Jesus contou para os seus discípulos, para seus seguidores, e eu creio assim. Então, essa parábola ou essa história verídica, como queira, é tão profunda, tem tantas verdades espirituais. Eu quero, com a graça de Deus, nesses minutos que me restam, pregar sobre revelações profundas da parábola do rico Lázaro. Porque existe, irmãos, um destino eterno para a alma do homem. Não há 3 destinos. Não há quantos? Não, há só 2 destinos para o homem: céu ou inferno. Na verdade, alguns anos atrás, isso basicamente há 6 anos atrás, num ponto de pregação que não existe mais, da irmã Valentina, eu preguei uma certa vez as 3 grandes mentiras da humanidade. Primeiro, que Deus não existe. Segundo, que o diabo não existe. E terceiro, que o inferno não existe. Eu queria que o inferno não existisse, mas infelizmente o inferno existe. Mas o inferno não é destino da sua alma, não. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas você foi criado para ir morar no céu. Existem algumas revelações. Quem quer ouvir a palavra de Deus esta noite? Há algumas revelações aqui que eu quero compartilhar com vocês. Primeira revelação está se você quiser deixar a Bíblia aberta nesse capítulo, como queira, fique à vontade. Está no versículo 19. Olha só que interessante. Jesus começa contando assim, usando o verbo haver. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura. Era uma roupa caríssima, né? Só pessoas ricas. Não era qualquer um que podia usar essa roupa nos tempos bíblicos. De linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Aqui eu quero destacar a primeira coisa, a primeira verdade que eu quero destacar aqui, irmãos. Para os fariseus, na época de Jesus, para os fariseus, isso aqui era uma prova que esse homem aqui tinha a bênção de Deus. Que esse homem aqui era abençoado por Deus. Que esse homem aqui, quando morresse, ele ia para o céu. Que esse homem aqui tinha um carimbo que ele tinha salvação. Os irmãos estão entendendo? Mas Jesus, ele conta aqui que quando ele morreu, ele não foi para o céu. E trazendo, por isso, irmãos, ser pregador hoje, nos dias em que nós vivemos, é claro que eu estou aqui atrás, pregando num lugar onde tem homens de Deus.
Mas em outros lugares, você vai falar algo assim, não vai ser muito bem aceito. Hoje nós vivemos em muitos lugares por aí, que diz que se a pessoa não for rica, se a pessoa não tiver 4, 5 carros na garagem, se a pessoa for doente, tem alguma coisa errada. Irmãos, é claro que Deus abençoa materialmente, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas como a irmã muito bem deu testemunho, Deus usando a boca dela e confirmando a mensagem, eu só ouvindo. O que adianta ela orar? Foi assim que ela contou o testemunho. O que adianta ela orar pela família dela? Materialmente, eles morressem em salvação. Primeiro lugar é a salvação da família dela, depois o material. Então existem muitos lugares por aí, irmãos, que as pessoas estão pregando, dizendo: olha, o material em primeiro lugar. Não, irmãos, Jesus falou em Mateus capítulo 6 e versículo 19: não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba e a traça rói, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem o ladrão rouba e nem a traça rói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali está o seu coração. Nós vivemos uma época hedonista. Me corrija aí se estiver falando alguma coisa errada, irmão. O que é hedonista? Imagina, o hedonista ele só quer, ele vem para o culto, vou falar, vocês que eu saí de casa uma quinta-feira, deixei minha esposa, minha filhinha, minha esposa nem tinha chegado em casa, do trabalho, e a minha filhinha nem tinha chegado da creche, que meus pais foram buscar. Você acha que para não falar aquilo que Deus colocou no meu coração? Nós vivemos uma geração, estou falando de uma forma geral, os irmãos me entendam. Uma geração que vem para o culto dizendo: Deus, eu quero, parecendo que Deus é o seu Arlindo, onde eu compro um cachorro quente muito gostoso ali na esquina, ali, perto da Caixa Econômica, ali, onde eu moro ali. Eu quero um cachorro quente com milho, com ervilha. Não! Deus é soberano, irmãos. Eu vim aqui para adorar, dizer: Deus, obrigado pela morte na cruz do Calvário. Amém. Caramaxera, manata, lemanossoia. Essa é a primeira revelação, irmãos. É claro, irmãos, que Deus pode abrir porta onde não há porta. E se Ele não abrir porta, Ele pode abrir uma janela. E se Ele não abrir uma janela, Ele pode fazer um caminho no meio do mar. É claro. Mas essa geração hedonista estava pregando num lugar. Aí o irmão falou: fazia tempo que eu não vi uma pregação dessa. Parecia que eu estava na década de 90. Eu sou das antigas mesmo. Eu sou do tempo do LP e da fita cassete. Quem sente a presença do Espírito Santo de Deus? A presença de Deus é real neste lugar. Mas há uma segunda revelação aqui, irmão. Olha só. Havia também
chamado Lázaro. Aí Jesus continua contando a parábola e Jesus fala no segundo personagem. É interessante, irmãos. Eu acho tremendo de Jesus, né? Porque se fosse o fariseu contando a parábola, o fariseu ia dizer o nome do rico, não é verdade? Porque esse rico aqui, esse rico aqui, irmãos, quem sabe era um governador, era um senador da república da época, certo? Tinha nome e sobrenome, mas Jesus disse rico. Você pode dar glória a Deus aí? Para Jesus ele era apenas rico. Mas o mendigo, irmãos, Jesus disse Lázaro. O fariseu, de certo, passava assim com a família, não chega perto, não chega perto, se miserável aí, não chega perto, né? Não chega perto, né? Mas Jesus disse Lázaro. Sabe por quê, irmão? Porque a visão de Deus não é igual à visão do homem. Me prova na Bíblia, pregador. 1 Samuel 16:7. Lá está Samuel, quando Samuel viu Eliabe, né? Uma mistura de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, bonito. Ele já ia, né, jogar o azeite na cabeça do rapaz. Aí o Senhor, não atente para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. Não é verdade, irmão? A gente olha a beleza, a gente olha, né, os olhos azuis. Deus não. Deus não se engana com beleza, com pavão, não. Deus olha o coração. Dá glória a Deus ali. Deus não se impressiona. Deus não se engana. A visão do homem a visão de Deus não é igual à visão do homem. Eu nunca vou me esquecer, testemunho antigo, irmão, testemunho antigo daquele missionário que está lá no Amazonas. Talvez os irmãos vão se lembrar. Aí tinha um menininho de bermuda rasgada, queria cantar um louvor. Aí o missionário disse: não, veste uma camisa. Aí ele bate, segura no paletó do pastor, coloca uma camisa. Terceiro, coloca. Aí quando ele foi mandar, aí o Espírito Santo, ele não tem camisa, ele só tem essa bermuda rasgada, mas dentro do coração dele tem louvor abençoado. Deixa ele cantar. Irmãos, Deus não se impressiona com roupa bonita, Deus não se impressiona com aparência, Deus olha o coração, Terceira revelação, quem está ouvindo? Terceira revelação, versículo 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Meu irmão, aqui agora, como disse, não sei se o pastor Kleber se lembra do Sérgio Lenz. Hoje é pastor, né? Ele é pastor Sérgio. Ele dizia uma coisa na sala no curso teológico: eu vou jogar areia na cabeça dos irmãos, depois eu vou tirar. Ele dizia uma frase. Ele dizia essa frase. Professor de teologia. Mas, irmãos, o Lázaro era justo? Sim ou não? Esse homem aqui era justo? Lázaro era justo? O Davi, lá no Salmo 37, versículo 25, não diz assim? Até tem uma canção aí para cantar. O Eduardo Cardoso cantava, né? Como é que o Eduardo cantava? O Eduardo Cardoso cantava aquela música aí. Eu nunca vi um justo desamparado ser.
nem sua descendência a mendigar o pão. É para cantar, né? Só Jesus, né? Era mais ou menos assim a letra, né? Mas Davi diz, né? Já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado ser. Salmo 37, versículo 25. Me explica! A Bíblia se contradiz, sim ou não? Pergunta para o irmão, a Bíblia se contradiz, sim ou não? Não. Livro de Ruth. O que Ruth fez no livro de Ruth? Ela foi no campo de Boaz a juntar as espigas que caíam. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia: o que sobrava da colheita ficava para quem? Para os pobres da terra. Então, na época de Davi, que Davi era rei, a lei de Moisés, não só na época que ele era rei, mas até na época que ele era moço, a lei de Moisés era cumprida na íntegra, e não havia ninguém que passava fome na época de Davi, porque até os mais pobres comiam aquilo que sobrava. Mas na época de Lázaro, aqui a lei de Moisés não estava sendo cumprida, então Lázaro passava fome. Agora atrás, o que isso tem a ver com nós? Nós estamos vivendo uma época tão difícil, uma época tão sofredora, que muitos justos estão sofrendo, irmãos. A igreja está sofrendo. A igreja pode sofrer, sim ou não? Pode! Pode sofrer sim, irmãos, em dias difíceis, mas Deus mesmo assim não desampara a igreja. Ei, segura aí. Qual foi a vitória de Lázaro? Qual foi a maior vitória de Lázaro? Pergunta para mim. Foi ficar rico? Não. Foi ficar milionário? Não. Foi morrer e ir para o céu. Dá glória a Deus aí, crente. A maior vitória não é aqui na terra, irmãos. A maior vitória é estar com o Senhor lá na glória. Abacante, eu sinto a presença. Amani, choromananço, creia, manaite. E me dá machuca, meraia. Outra revelação, tem que correr, senão. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O justo morre, na verdade, bem-aventurado aqueles que já morrem em Cristo. Que a morte, na verdade, é o veículo que leva o justo para Deus, o céu. Agora eu quero me deter no versículo 23. Heroades ergueu os olhos, estando em tormentos. O Hades é uma palavra grega que vai definir aqui o inferno. Isso aqui aconteceu antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, no Antigo Testamento. Porque Efésios capítulo 4, versículo 8 diz que Jesus levou o cativeiro. Depois da ressurreição de Cristo, ele pegou esse seio de Abraão, esse paraíso, e levou para debaixo do altar, em Apocalipse capítulo 6 e versículo 9. Porque o salvo em Cristo, quando ele morre, ele está no paraíso. A alma do justo está no paraíso, que fica debaixo do altar, descansando em Cristo Jesus. Agora o ímpio está onde? Está no Hades. Não é ainda o estado final. Existem 3 prisões. Quantas prisões? Essa primeira prisão é o Hades, onde está a alma dos ímpios, onde está o rico, lugar de sofrimento. É terrível, hein? E aqui olha só, versículo 24.
E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. O rico, ele estava consciente lá, ele lembrava de tudo. As pessoas que estão no inferno, elas lembram de tudo, irmãos. Estão conscientes lá, lembrando de todas as oportunidades que tiveram. Agora, respondendo, tem muitos crentes que perguntam para mim, pregador, será que vamos lembrar no céu? Vamos lembrar, irmão. Mas eu vou ter saudade do meu pai, eu vou chegar lá no céu, meu pai não está aqui, eu vou chorar. Irmão, lá no céu não vai ter tristeza nem saudade, porque nós vamos estar num estado de gozo tão grande, irmão, num estado de alegria tão grande. Tu acha, irmão, que vai ter que ficar com saudade de pai, de mãe, que não. Meu filho ficou lá nas drogas. Que negócio é esse, irmão? A alegria, o gozo vai estar tão grande lá. Aleluia. Que pensamento pequeno, irmão. Meu marido ficou. Jesus, eu acho que eu vou voltar para buscar ele. Que negócio é esse? Que palhaçada é essa? O estado de gozo, de alegria vai ser tão grande. Das bodas do. Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Aí vai estar lá. A nossa mente não alcança. Paulo falou que diz que viu coisas inefáveis. Conheci o homem, ele falou ainda. Ele nem ousou falar. Pensamento pequeno, irmão. Nossa imaginação não subiu ao coração do homem. Está entendendo? Não dá nem para entender. Agora no inferno, irmão, coisa terrível. A pessoa lembrar das oportunidades. Agora uma coisa que eu quero. Já está no meu horário aí. Isso aqui, irmão, é profundo. Olha só. Aí o Abraão, ou melhor, o Abraão simboliza que é a pessoa de Deus, né? Aí o rico conversando, ó. Ele quer que o Abraão mande, porque tem pessoas que vão, daí desceu do coração do rico lá no inferno desejo missionário, desceu no coração dele um desejo missionário de fazer obra missionária no inferno. Olha só, eu tenho 5 irmãos, versículo 28, para que dê testemunha a fim de que não venham para cá. Manda alguém aqui, manda alguém aqui, para que não venha para esse lugar de tormento. Aí o Abraão responde, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Aqui prova, irmãos, primeira coisa, não há reencarnação. Morreu, irmãos, o que diz Hebreus 9, 27? O que diz Hebreus 9, 27? Ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Não há reencarnação. Eu vou morrer, depois eu vou voltar uma florzinha, um beija-flor. Não. Morreu, depois só tem o juízo. O inferno, o céu. Morreu, vira uma alma penada, fica aparecendo aí, não. Está lá no inferno, no paraíso. Que fica aparecendo aí é os demônios, os capeta enganando aqueles que não têm conhecimento da verdade. Mas Samuel apareceu lá para o Saul, apareceu o capeta da forma de Samuel enganando. Mas tem pregador que não conhece a verdade da Escritura bíblica, fica pregando mentira, heresia. Deixa eu terminar. Eles têm Moisés e os profetas. Os profetas estão pregando a verdade. Ainda há tempo, irmãos, de ouvir a verdade da palavra de Deus. Mas aqueles que estão no inferno, é tarde demais. Depois que a pessoa morre, não há mais oportunidade. Mas enquanto houver vida, quantas pregações sobre o inferno
você ouviu esse ano? Sabe que muitas igrejas não acreditam na existência do inferno? Eu postei esses dias no YouTube uma mensagem sobre o inferno. Muitos, o inferno não existe, o inferno não é invenção. Ah, é? Como eu queria que não existisse, mas existe, irmãos. Jesus morreu na cruz para nos livrar do inferno. Você não vai para o inferno, você vai para o céu. Há um céu de glória nos esperando. O inferno é tão terrível que nem os demônios querem ir para lá. Quando Jesus foi expulsar os demônios do endemoniado gadareno lá, eles, porque viessem nos atormentar antes do tempo. Tão terrível que é o inferno, irmão. Nem eles querem ir para lá. Mas você tem um céu te esperando. Tem um céu te esperando. Um céu de glória. Se coloque de pé adorando o nome do Senhor. A verdade é, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos instantes. Sabe, o Espírito Santo está me impulsionando a fazer uma oração diferente dessa noite. Porque às vezes nós queremos tanto que Jesus volte. E às vezes naquele dia a gente olha assim: Jesus, volta logo, Senhor. Volta logo para arrebatar a sua igreja. Mas tem aquele dia que a gente pensa no pai, na mãe: Senhor, se o Senhor voltar hoje, meu pai vai ficar, minha mãe vai ficar. Não é verdade? Quantos pensam assim? Tem naquele dia que você espera mais um pouco, Senhor, porque se o Senhor voltar, meu pai, minha mãe vai ficar. Eu queria que você apresentasse nessa oração que vamos fazer agora o teu pai, a tua esposa, quem sabe o teu filho que está desviado. Vamos fazer um clamor, porque nesses últimos dias, irmãos, quantas pessoas o diabo tem ceifado, quantas almas o inimigo tem ceifado. É uma luta espiritual muito grande. Nós vamos levantar um clamor agora, nesses dias de batalha espiritual, nesses dias de trevas. Nós vamos levantar um clamor para essas almas que estão indo para o inferno. O nosso Jesus liberta e transforma e arranca as almas que estão indo para o inferno. Quem crê nisso? Se você quiser vir aqui representar o teu filho desviado, o teu parente desviado, vem aqui, vamos levantar um clamor. Há poder na oração da igreja. Assim digo eu, Senhor, a minha igreja é a última hora. Não há mais tempo de cochear entre dois pensamentos. Já estou voltando. A frieza tem tomado conta de muitas igrejas, de muitos altares. Muitos não têm mais pregado sobre o inferno, porque tem medo de perder o público. E muitos naquele dia vão prestar conta. Mas eu digo pelo meu espírito: almas estão indo para o inferno pela negligência de muitos líderes. Ai, ai, ai! Desses naquele dia vão prestar conta. Assim diz o Senhor. Levante a sua mão, levante a sua mão. Senhor, a tua palavra foi pregada, Pai. A tua palavra foi pregada, Senhor. Pai, agora nós vamos orando, Pai. Por aqueles que estão afastados,
lugar glorificando, exaltando, bendizendo, adorando o nome do